Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por mais uma vez a gente ter conseguido. Faço minhas palavras do Lucas, que até aqui nos veio o Senhor 10 anos. Sou pastor há mais de 16 anos, mas eu virei pastor presidente da igreja há 10 anos atrás. Na verdade, 10 anos e 3 meses, porque foi na virada do ano, foi no dia 1º de janeiro. A gente joga o aniversário da igreja 3 meses à frente por causa das chuvas. Foi o dia que o Senhor nos chamou e falou que tinha uma obra para nós fazermos. Nós começamos a fazer, não tinha nada. Não existia nada que a gente pudesse se basear. A gente tinha muita vontade, a gente tinha muita força para fazer, às vezes pouca força no sentido de conhecimento para conduzir. Devagarzinho no nosso caminhar, a gente começou a conhecer um pouco mais a palavra, conhecer pessoas que nos deram mais força na palavra do Senhor. Aprendemos mais com o Senhor e continuamos aprendendo até hoje. Eu vou entrar na palavra, mas antes eu quero falar uma coisa. Primeiramente, eu quero agradecer o esforço de todo mundo que fez pela igreja esse último ano. Eu quero agradecer porque, olha, não é fácil não. É um ano inteiro, toda semana tem culto, toda semana tem que estar na igreja, toda semana tem que estar. Aí você fala assim, pastor, mas é para a gente alimentar, sim, é para a gente se alimentar. A gente se alimenta até pouco, na minha opinião, nesse sentido, mas de todo jeito eu quero agradecer pelo amor que você tem pela igreja, pelo amor que você tem pela liderança da igreja, aqueles que fazem a obra do Senhor. Por mim, em especial, eu não posso, antes de começar a minha parte aqui, posso começar sem agradecer as intercessoras da igreja, que mais um ano dobraram os joelhos delas. Não ganharam nada para isso, sabe? Não ganharam nada, ninguém deu que seja R$1 para isso. Fizeram porque viram a necessidade e sabiam que essa é a parte a qual Deus incumbiu cada um. E tem como não agradecer os obreiros, as pessoas que vêm e tomam conta da igreja, porque ninguém faz nada sozinho, né, irmão? Abertura de culto, cuidado com a igreja, com a limpeza da igreja, com tudo. Tem como não agradecer isso? Toda vez que vocês chegam na igreja, as cadeiras estão arrumadas, as cadeiras estão no lugar, a igreja está limpa. Tem como não agradecer, né? Essas pessoas que lutaram também para estar do lado da gente, estar ali fazendo a obra. Grupo de louvor que a gente hoje tem um grupo de louvor legal, dá para a gente tocar em qualquer lugar ou fazer o... Mas, acima de tudo, todo mundo, né, que fez parte de um processo com a igreja, né? E todo mundo sofre um pouco, né? Todo mundo tem sua parcela ali de doação, né? Isso não tem como não agradecer. Se ficar sem agradecer isso, para mim fica faltando. Diferente dos pregadores que passaram aqui os 6 dias, eu como pastor da igreja, eu sou pastor na mesma igreja, irmão, faz 16 anos. É difícil um pastor ser pastor de uma igreja há 16 anos, da mesma igreja, né, pastor?
E mesmo assim eu continuo contando com o respeito, com o amor de todo mundo. Isso para mim é muito gratificante. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Acima de tudo, depois de ter agradecido todos, eu agradeço Deus, porque no plano dele, na forma dele ver as coisas, é sempre uma forma boa. A Bíblia fala assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de bem, não de mal. Os pastores trouxeram palavras abençoadas aqui, o pastor Samuel ontem, hoje de manhã. Falar a verdade, encheu o coração da gente, a palavra, a forma como ele falou, bispo Clemaíro, todos, Moisés, Lucas, pastor Cristiano. Pastor Cristiano é mais pentecostal. Eu amo o pastor Cristiano. Mas eu não estou aqui para fazer uma pregação melhor ou pior que ninguém. Mas eu queria falar isso. O pensamento que Deus tem para nós é grande. E não é de grandeza de igreja, de dinheiro, de nada disso, não. É grande do tamanho do amor dele que ele tem por nós. Se Deus não der mais nada para nós, já está bom. Porque Deus deu saúde para nós. Deus deu para nós uma família grande. Quantos irmãos que aqui na igreja tem, que a sua família está aqui mesmo. Mesmo que às vezes os familiares, originais de sangue não estão, mas encontra o refúgio, o abraço da família da igreja, que é a família maior, a família Ágias. E eu queria agradecer a Deus por isso. Deixando um pouquinho esse lado, eu estou aqui para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo. A palavra do Senhor diz que a gente tem que seguir e prosseguir, pastor? Em conhecer a Deus. Pastor Samuel, meu irmão, eu agradeço o senhor de estar aqui. Obrigado pela conversa, obrigado pela companhia que o senhor fez e esse ensinamento que o senhor deu, não só para a igreja, mas para mim. Que Deus continue te abençoando cada vez mais e possa usar o senhor todas as vezes aí, em nome de Jesus. Tem tanta gente que precisa aprender, pastor. Assim como eu aprendi com o senhor, tem tantas pessoas que eu... Esse é o fundamento da Festa das Cabanas, Trazer pessoas maravilhosas que têm profissionalismo no filmar, que nem esses dois irmãos estão aqui com a gente hoje. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Pode ter certeza que Deus vai derramar uma bênção especial para vocês, em nome de Jesus. Para filmar mesmo, para que as pessoas possam posteriormente assistir, ouvir os ensinamentos que foram entregues aqui em cima desse altar. A gente sabe que a festa, todas as vezes que a gente filma a Festa das Cabanas, e a gente coloca até um canal no YouTube, existem outras igrejas que pegam as pregações daqui e passam em suas igrejas. Olha, eu queria que vocês ouvissem esse pregador aqui, olha o ensinamento desse, olha o ensinamento daquele. E graças a Deus, a gente consegue fazer. 1 João capítulo 1, versículo de número 5,
bota aqui e você pode deixar ele. A Bíblia fala assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o nosso Deus é, e nele não há trevas nenhuma. Pastor, você só vai falar esse versículo? Não, eu acredito que eu vou recitar alguns outros, nós não vamos abrir, porque a minha intenção é que você preste atenção naquilo que Deus colocou no meu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente iniciar: quantas vezes a gente não se viu triste, chateado, magoado, ou como disse aqui os pastores, acho que foi até o pastor Samuel, estressado, ansioso, depressivo, ou então sozinho. Quantas vezes a gente não passou por problemas mesmo, problemas. Não estou falando de, sabe, aquele tropeção que você dá numa pedra e dói seu dedinho, sabe? Isso aí, você dá uma dor, você aperta o dedinho, mas daqui 2 minutos você não sente nada. Não estou falando disso, estou falando problema mesmo. Falando de dificuldade mesmo, sabe? Coisa importante que você olha e fala assim: caramba, eu acho que agora vai ficar difícil. E quantas vezes você não passou por aquilo? A Bíblia fala assim, ó. Jesus diz assim: o diabo, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Então Jesus dá uma verdade para mim e para você que a gente não pode contestar. Vocês sabem que eu estou pegando no pé da igreja com isso, né? A palavra falou, a gente tem que confiar nela 100%. Não dá para desconfiar do que ela fala. Eu posso desconfiar de tudo no mundo, menos na palavra de Deus. Estou pegando firme com isso, porque se está escrito, está escrito. Neguinho, você vai ter que achar um pano para mim. Olha Jesus falando, o ladrão. Por que chama de ladrão? Ladrão faz o quê, pastor? Rouba. Mas o ladrão não tem dó de quem ele rouba. O ladrão não tem pena de quem ele rouba. O ladrão, ele não se importa com quem ele está roubando. Ele não se importa se vai fazer falta para você. Ele não se importa se vai arruinar a sua vida. Ele não se importa em que situação você vai ficar. Ele quer, vai lá e rouba. É isso que ele faz. Tem conversa. Você vê, você pega uma casa toda acabadinha, bonitinha, ele vai lá, estoura uma janela, estoura uma porta e entra para dentro. Não tem conversa. O que ele quer é roubar. E quando ele vai para roubar, ele vai para roubar mesmo. Ele não pensa na destruição. Olha Jesus falando, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então essa é uma verdade. Isso aqui tem estipulado agora uma verdade. Tudo que rouba, destrói e mata na sua vida, isso não pertence a Deus. João fala assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, nosso Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Eu falo para você, não ouse nunca acreditar em algo ruim a Deus. Porque Deus não tem traço de maldade. Deus não tem traços na personalidade dele, se eu posso falar assim. Obrigado, filhote. De mal. Deus não tem traços de matar, roubar e destruir. Deus não tem interesse em acabar, destruir a vida de alguém, arrebentar com a vida de alguém ou roubar a vida de alguém. Deus não tem esse interesse. Pastor, mas isso acontece na minha vida, então Jesus fala para mim, por quê? Porque Ele não pode me deixar sem resposta. Dá para saber disso? Ele não pode me deixar sem resposta. Então quem me rouba, quem me mata e me destrói, não é Deus. Isso tem que ficar estabelecido, para depois a gente passar para a segunda parte. Jesus disse assim, mas eu
Mas eu, não nós, eu vim para que tenham vida e vida miserável. Uma vida desgraçada. Como era a vida? Ao contrário de roubar, matar e destruir. Era uma vida abundante. Uma vida abundante, você entende como uma vida abundante? Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha, e é uma pergunta retórica, né? Lógico. Você acha que Deus quer a felicidade da sua família? Você acha que alguém passa pela cabeça de alguém assim, falar assim, eu acho que Deus não quer abençoar a minha família, não. Ele quer ver a minha família destruída. Você acha que passa isso na cabeça de Deus? É claro que não passa. A sua saúde, Deus, como é que eu vejo a saúde? A saúde eu vejo lá no Éden. Como é que Deus fez o homem? Perfeito. Adão tinha doença? Adão só começou a ter problemas quando ele foi expulso do Éden. Aí a Bíblia fala que a morte tinha entrado no mundo. Então fica imaginando, vou fazer a mesma figura que eu fiz. Você fica imaginando Deus assim, eu acho tão legal que meus servos, meus filhos fiquem doentes. Eu acho tão legal, acho que eu vou fazer isso aqui, acho que eu vou fazer ele bater o carro e quebrar uma mão. Você fica imaginando Deus falando assim? Não, por quê? Porque Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida abundante. É muita vida, é vida cheia. Isso eu estou falando de pontos assim, que é os mais falados. Qual é a intenção de Deus? Que a gente fique rastejando no mundo? Sendo humilhado, Não, claro que não. Porque eu não posso acreditar a Deus uma coisa perversa. Eu não posso acreditar a Deus uma coisa ruim. Eu não posso acreditar a Deus uma coisa que Ele não faz. Aí tem gente que já falou para mim, mas Ele tem poder para fazer, Deus tem poder para fazer tudo, irmão. Mas preste atenção numa coisa: Deus respeita a palavra dele. Deus respeita as diretrizes que Ele colocou. Deus respeita a forma como Ele escreveu. Se está escrito, se foi assim que Ele quis que chegasse para mim e para você, é desse jeito que Ele quer que a gente acredite. Dá para entender isso? Deus amou, o pastor falou aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pode ser acreditado a Deus uma coisa ruim, porque era para não perecer. Quando João era o apóstolo do amor, quando João fala assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, eu fico imaginando Jesus falando com ele. Olha, eu quero que vocês olhem para as pessoas e falem para as pessoas isso. Que eu não vim para acabar com nada, eu não vim para destruir nada, eu não vim para fazer isso, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês comecem uma vida eterna aqui na terra e ela vá para o céu, ela vá desenvolvendo até a gente chegar no céu. Eu vim para que vocês comecem a vida aqui comigo, mas a gente vai morar no céu sempre com o Senhor. Essa é a vida eterna, essa é a vida que Deus veio nos dar, a vida abundante. E muitas vezes a gente perde a vida abundante, a gente deixa de viver aquilo que é melhor de Deus, justamente porque a gente não tem noção do que vem de Deus e o que não.
A gente fica naquelas conversas antigas que a gente fala assim, na verdade eu fui ruim e eu tenho que passar por isso. Eu mereço isso. Eu preciso passar por esse problema, ou seja lá como for. E na verdade, se fosse por merecimento mesmo, a gente não podia nem ter vida, irmão. Porque a gente nascemos fora de Deus. Todo mundo nasceu fora de Deus. Deixa eu te contar essa história. Um grande pregador americano falou assim: eu não estava no Éden quando Adão pecou, mas herdei a culpa. Assim como eu não estava no Calvário quando Jesus morreu, mas herdei a salvação. Tinha um propósito. Quando Adão peca, ele, sem saber, ele colocou uma separação entre o homem e Deus. Quando Adão é expulso do paraíso, não é só simplesmente ser expulso de um lugar, um território. Ele é expulso da presença de Deus. A Bíblia fala assim, agora Adão, por causa de você a terra toda é maldita. Então todo mundo que nasceu depois disso, nasceu nesse mundo maldito. Então desligados de Deus. Um dia, o homem na sua vida inteira, ele tem que ter um dia que ele vá se encontrar com Deus. Eu costumo dizer assim, que seja aqui. Para não ser lá. Porque aqui, a chance está dada. Lá, a chance não existe. Eu estou desligado, eu nasci desligado de Deus, e Deus sabia disso, e Deus sabia que eu não tinha chance para isso, eu não tinha chance de chegar nele, eu não tinha chance, ele habita no inacessível, não tem como chegar em Deus, ninguém chega em Deus, ninguém pode ver Deus, ninguém pode chegar perto dele. Como é que seria salvo esse pessoal então? Como é que a salvação chegaria para todo esse povo? Se Deus for esse Deus, desculpa, eu vou só passar por essa parte bem rápido. Se Deus fosse esse Deus perverso que as pessoas falam por aí, como é que o homem teria chance? Mas Deus fez um plano de salvação, executado por Ele mesmo, executado por Ele próprio. Se fez homem. Tinha um risco se fazer homem, porque se fizesse esse homem, podia ser rejeitado. E foi. E continua sendo. Mas também poderia, como homem, morrer. Aplacar a condenação do pecado. E fazer um caminho de novo, de volta para Deus. Eu posso viver sem Deus, eu só não posso morrer sem Ele. Porque a chance da minha vida está contida nessa vida aqui. A Bíblia fala, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só, partindo-se daí o juízo. Então nós só temos uma vida, né, pastor? Seja quantos anos a gente for viver, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 anos, não importa. Importa que a gente tenha uma vida só. E dentro dessa vida, eu tenho que encontrar com o Senhor. Dentro dessa vida, eu tenho que me deparar com o Senhor e fazer o caminho de volta. Pastor, mas eu fui muito ruim, eu fiz muitas coisas, eu usei drogas, eu bebi muito, seja lá o que for. Isso tudo não vale nada, a partir do momento que você tem um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, a sua vida começa a mudar.
E a Bíblia fala que a luz do justo é como a aurora, né? Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você já acordou 4h30 da manhã para trabalhar? Escurinho, escurinho. Aí você pega o carro, vai para o trabalho, né? Se o trabalho for perto, não dá para fazer, mas imagina que o trabalho é um pouquinho mais longe. Aí já dá 5 horas da manhã, aquela escuridão já começa a ir clareando, não começa? Né? Aí vai dando 5h30, vai dando 6 horas, vai subindo. Até que se torna dia perfeito. Com a gente acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente aceita Jesus, a luz da aurora vai começando a resplandecer dentro da gente. Aí a gente, no começo, a gente sabe pequenas coisas, a gente começa a aprender ali que a gente tem que orar, a gente começa a aprender ali que a gente tem que ler a Bíblia, né? Aí a gente lê a Bíblia, lê 2 versículos da Bíblia e já fala assim, nossa, li tanto a Bíblia hoje. É 2 versículos, mas você já fala, nossa, já li muita palavra, né? Lá na frente você vai ler 10, 20, você vai ler capítulos e você vai achar pouco, mas no começo, 2, 3, você já acha bastante. Lá você faz fazer a sua oração, é uma oração, aquelas orações de 2, 3, 4, 5 minutos, e aí você fala, nossa, eu já não tenho mais o que falar para Deus. Aí lá na frente você vai estar orando 1, 2, 3 horas, e você sente a necessidade de falar mais ainda, porque você ainda ficou coisa para falar. Aí as pessoas não entendem isso, elas falam assim, mas como é que pode? Eu vi o pastor Jair orava 5 horas, irmão, 5 horas. E ele orava 5 horas numa posição só, ele não movia um músculo. Se ele tivesse de joelho, ou tivesse em pé, ele ficava parado por 5 horas, 4 horas, ele ficava assim. Eu não sei como é que a articulação, não sei como é que as veias continuam funcionando, né? 3, 4 horas assim na mesma posição. Aí um dia eu falei para ele, falei, pastor, mas como é que o senhor consegue? Ele falou, começa devagar. É só você começar devagar, começa orando 1 hora por dia. Eu falei, eu não oro 10 minutos. Você está falando de 1 hora, eu estou falando de 10 minutos. Mas isso é porque a gente está no começo, dá para entender? A gente vai indo, aí a gente não costuma perdoar o irmão, né? Aí o irmão faz alguma coisa, a gente já é meio rusguento, já começa a fazer uma cara feia e tudo. Aí vem sempre um irmão que é um pouquinho mais experiente que a gente e fala assim, perdoa isso aí. Não, como perdoa? O cara maldoso desse e tal, você acha razão, mas aquilo tudo está no processo. Você olha aqueles mais velhos, assim, você olha aqueles mais experientes e fala assim, nossa, parece que aquelas pessoas ali são inabaláveis. Eu olho para o pastor Samuel assim, nossa, o pastor Samuel parece um cara tão forte, tão estabilizado e tal. Eu olho para mim, nossa, mas ainda entra aquele medo no meu coração, ainda entra aquela angústia dentro de mim, eu fico meio chateado ainda. Mas é assim mesmo, você está crescendo, já isso nunca mais vai aparecer. Já esse medo, essas coisas que não provêm de Deus vão desaparecendo, porque a luz do justo é como a aurora, vai crescendo. Aí sua oração começa a ficar uma oração que começa a te dar uns sentimentos diferentes, dá para entender? Você começa a ter um sentimento diferente, porque antigamente seu espírito não era ativado, agora ele é. Agora você fica falando, as ideias vão começando a vir, você começa a achar saída para as coisas, você começa a ver que tem saída as coisas, você vai entendendo o que João falou. Você vai compreendendo que João falou assim, o nosso Deus é luz, é luz, é luz. Eu preciso de um entendimento para cá, Deus está lá. Eu preciso de um remédio aqui, não é um remédio, é um comprimido, eu preciso de um remédio para o meu coração, eu preciso de um remédio, Deus está lá. Ele é luz, ele começa a resplandecer, você começa a se tornar um pouco mais corajoso, sabe? Você começa a deixar aquele medo de lado e você começa a ver que a coragem começa a invadir você. Você fala assim, quer saber de uma coisa? Se um dia o pastor falar alguma coisa lá, eu vou orar lá na frente com ele lá. Aí quando menos espera, você tá abrindo o culto, você está pregando, não é assim que aconteceu com a gente, não foi? A gente entrava na igreja, manifestava demônio, a gente batia o joelho um no outro. Depois quantos e quantos a gente não expulsou e vimos as pessoas ser livres daquele cativeiro, daquele inferno que vivia.
No começo tudo dá medo, tudo é difícil, você olha e fala, caramba, mas eu não vou conseguir fazer. Poxa, se fosse o pastor aqui ia ser diferente. Não, é você mesmo. O caminho é seu. A dificuldade não pode aplacar a minha vontade de seguir à frente. Paulo dizia assim, deixando para trás tudo aquilo que ficou, sabe? Aquilo que me impede de servir ao Senhor. E eu vou olhar para Jesus, eu vou para frente. E a perseverança, diz a Bíblia, a perseverança gera em você que você seja maduro. O que é maduro? A luz da aurora vai crescendo e vai brilhar dentro de você. Você vai ficar maduro. Você não vai ficar mais só naquele pedacinho de 2 versículos da Bíblia, 3 versículos da Bíblia. Agora você vai ter uma intimidade com Deus. Ele vai ser o sol da sua justiça. Ele vai ser o Deus que alumia dentro de você. João não falou isso? João falou assim, a luz que alumia todo homem estava vindo ao mundo. Começaria agora um outro processo, né? Agora é o processo de crescimento espiritual. Antigamente meu espírito estava apagado para Deus. Deus vê tudo, viu? Mas eu só vou falar isso para você entender. É como se Deus olhasse para nós e não enxergasse. Cadê o Renato? Aí um dia o Renato tomou a decisão de aceitar o Senhor como Salvador. Dá para entender? Ele falou, nossa, minha vida está muito difícil. Eu preciso de alguém que me ajude. E não tem homens que possam me ajudar. Não tem recurso humano que consiga. Eu preciso de alguém que é maior do que eu. Aí ele se deparou com Jesus, o Salvador. Aí ele aceita o Senhor. O Senhor começa agora uma nova caminhada na vida dele. Aí ele vai para o batismo. O batismo é importante. O batismo é um simbolismo da morte e a volta à vida. Uma vida nova agora. Não é mais aquela vida perdida, aquela vida que não tem luz, aquela vida apagada. Agora você acendeu diante de Deus. Saiu das águas, a Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida. A gente olha e vê que um novo caminho se segue. Agora aquilo que existia não existe mais. Agora começa a apagar as coisas ruins. E Deus começa agora a florescer dentro de você. Eu vejo Jesus olhando para João e falando assim, essa é a palavra que você vai falar. Essa é a mensagem que dele ouvimos. E agora nós repete para vocês. O nosso Deus é a luz que alumia toda a nossa vida. O nosso Deus é o Deus que alumia toda a nossa vida. Problemas vão chegar, vão continuar chegando. Só que agora eu não estou mais só. Porque agora eu não estou mais sozinho. Agora eu tenho um Deus que é pela minha vida. E não ouse mexer comigo. E não ouse mexer comigo. Porque agora eu sou filho dele. A luz que alumiava todo homem, alumiou a mim também. O diabo que insistia em roubar, matar e destruir, agora não tem mais chance, porque agora é só vida, e vida com abundância. Agora eu vou crescendo. Agora eu tenho que me preocupar somente com uma coisa, esse relacionamento que eu tenho com Deus. É só isso que eu tenho que me preocupar, não me preocupo mais com nada. Eu tenho que estar lá na presença de Deus, eu tenho que estar com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele. O pastor Samuel falou para mim, falou hoje de manhã, Deus quer ouvir você. Deus quer que você fale com Ele. Ele não sabe de todas as coisas, sabe, mas Ele quer que você fale. Fale para Ele, fala para Ele, Senhor, eu estou feliz, eu tenho o Senhor. Eu estava saindo de casa, aquela onda de felicidade, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas aquela onda de felicidade tomou meu coração assim, ó. Eu tenho vontade de sair e abraçar todo mundo assim, ó.
É quase que uma palavra dizendo para mim assim, ó, eu continuo aqui, vou estar com você sempre. É aquele menino, sabe, que começa a aprender a andar de bicicleta e ele vê toda a confiança dele, não nos pedais, mas no pai que está do lado ali segurando. Ele olha e fala assim, meu pai está aqui, meu pai está aqui, pode deixar que vai dar tudo certo. Eu tenho 49 anos e eu preciso do meu pai até hoje. Porque a idade humana não faz a gente ser mais ou menos. A gente necessita de Deus do mesmo jeitinho. Um dia o homem tem que fazer o caminho de volta. Um dia o homem tem que se encontrar com o Senhor. Então guarde isso, se encontre com Deus nessa vida, para você não se encontrar lá. Porque todos passarão diante do tribunal de Deus. E eu vou para o final. Eu penso que muitas pessoas vão se surpreender naquele dia. Eu penso, pastor, que as pessoas vão falar, olhar e falar assim, nossa, mas é real, é verdade. Olha Jesus ali. Eu ouvi falar que agora todos nós, todo mundo, você vai ver uma multidão, todo mundo vai passar lá na frente dele, vai ter que prestar conta, né? Como é que você viveu sua vida? A Bíblia fala, pastor, que os olhos dele é como chama de fogo. Eu aprendi assim, se ele botar os olhos em você, você não mente. Tudo, pode ser aquilo mais interno no seu coração, sai pela boca, porque os olhos dele é como uma chama de fogo. Então fique imaginando esse encontro, né? Eu tentando ali, sabe o que é, senhor? É que eu não consegui fazer por causa do Mateus. O Mateus me impediu. Ele vai falar, não impediu não, fala a verdade. Não, é verdade, senhor, o Mateus não me impediu não, eu que estava um relaxado mesmo. Não tem como mentir, né? Não tem como falar não. Por que você não chegou até mim? Tantas vezes eu te chamei. Eu vi as meninas aqui, né? Aí a Camila corria. Quando a Vitória chegava, ela não queria, corria. Aí Deus queria de novo, mas ela não quis de novo. Ela queria fugir, ela queria correr. O sofrimento foi chegando, foi chegando. Eu pensei que naquele dia as pessoas vão se arrepender, mas vai ser tarde. Vai ser tarde demais. Agora Deus é juiz de toda a terra. Agora Ele senta no trono e julga. Aqueles que quiseram Ele e aqueles que não quiseram Ele. Aqueles que andaram segundo a sua vontade e aqueles que andaram segundo a vontade de Deus. Aqueles que falaram assim, eu vou falar uma conversa minha do pastor. Aqueles que falaram, o Senhor é meu Deus, e na realidade nunca foi. O Senhor é meu pastor, nunca foi. Falava que era pastor, mas fazia as suas próprias vontades. Fazia aquilo que dava no coração. Falava, E por tantas vezes deixar Deus de lado para viver a própria vida, acabou perdendo a própria vida. Jesus fala mais bonito que eu. Se você quiser achar a sua vida, perder lá. E quem perde a sua vida vai achar. Queria só deixar essa palavra no coração, porque eu creio que nós somos alimentados essa semana muito. Mas eu não posso deixar de falar que salvo, salva. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se eu estou salvo de verdade.
eu luto pela salvação dos outros. Porque o que eu tenho de bom eu quero dividir. Quem é salvo quer dividir. Quem é salvo não quer só para ele. Quem é salvo não é individualista. Ah, só eu. Falo o que eu tenho, eu te dou. Eu quero dividir com todos aquilo que eu tenho. Se fez bem para mim, vai fazer bem para você. Minha última parte é essa. Se tinha um homem medroso nesse mundo, está aqui na frente de vocês. Homem que tinha medo de tudo. Eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo dos meus irmãos morrer, eu tinha medo da minha mãe morrer, eu tinha medo do meu pai morrer, eu tinha medo de ir para a escola, eu tinha medo de briga, eu tinha medo de confusão, eu tinha medo de tudo. Se queria pôr um medo novo em mim, era me assustar. Nossa, eu já ficava amedrontado. Por 34 anos, eu vivi um medo terrível, irmão. De verdade, eu já era convertido, viu? Já era convertido. Eu me converti, foi em 98. Se fizer a conta direito, eu acho que eu tinha 24 anos. 24 para 25 anos, acho que era mais ou menos isso. Eu tinha 34 anos. E apesar de alguns medos ter passado, porque a verdade é que eles aconteceram, eu tinha medo que meus irmãos morressem, um irmão meu morreu mesmo. Tinha medo que meu pai morresse, meu pai morreu mesmo, né? Então, apesar de uns medos ter se tornado realidade, eu tinha menos medos, mas tinha medos ainda. Até o dia que a minha mãe faleceu e eu entrei numa viagem, sabe? Eu queria entender as coisas, eu queria entender tudo. E quem lembra aqui que eu passei 9 meses orando de madrugada às 3 horas da manhã? Vocês lembram, né? Por 9 meses eu fiquei orando às 3 horas da manhã. O medo aplacava meu coração. Eu ia para a oração, eu falava com Deus, eu falava assim, não tem remédio para isso. Não existe remédio para tristeza, não existe remédio para solidão, não existe remédio para angústia, não existe remédio para você deixar o seu coração abrandado. Você pode tomar um calmante, na hora que passar o efeito, você está no mesmo lugar que você estava. Você não andou 1 milímetro para frente, essa que é a verdade. E eu falava para ele, o que eu faço? Eu não percebi, pastor. Eu só fui perceber isso depois. Não sei se aconteceu isso com o senhor passar por uma situação e só depois Deus te mostrar e falar o que aconteceu. E nesses 9 meses, sem saber, o medo foi se transformando em fé. Eu orava, pedia e falava com Deus, e clamava a Ele, falava tudo o que eu sentia no meu coração. O que eu não sabia, pastor, é que eu permanecia na presença de Deus. Você não entendeu, mas eu vou explicar. Não tem quem permanece na presença de Deus e fica mal. Eu buscava a Deus na intenção de ter resposta, mas o que eu tinha era a presença dEle. O que eu tinha era estar sobre a guarda dele. Eu não percebi isso, mas essa atmosfera, essa guarda de Deus sobre mim ia curando aonde eu precisava ser curado e não nas dúvidas que eu tinha. Essa é a luz que alumia todo homem. Vou terminar com vocês repetindo o versículo. Diz assim, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O nosso Deus é luz. E se ele é luz, vai iluminar. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria agora que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração
A minha parte eu terminei. Quero agradecer a Deus mais uma vez, porque em todas as horas de felicidade eu sabia que Deus estava ali, mas nas horas tristes também. Não deixe isso aplacar, não deixe isso sair do seu coração. Pastor, se eu conhecer uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, o que eu faço? Em primeiro lugar, mostre o que Deus fez em você. Porque depois de 20 e tantos anos na igreja, eu achei que não funcionou ficar só falando, sabe? Jesus te ama, Jesus quer você. Tá bom, mas se encontrar com outras religiões, fala a mesma coisa. Agora é diferente quando você fala assim, olha o que ele fez comigo. E nós sabemos, quem aceitou Jesus de verdade, foi batizado de verdade, sabe que a luz iluminou. Sabe que é diferente de qualquer religião. Para falar a verdade, Jesus não é religião nenhuma, né? E graças a Deus, Jesus nunca foi e nunca vai ser religião. Religião é coisa de homem. Mas testemunho o que Deus fez com você. Não minta, fala a verdade, os momentos difíceis que você passou e como Ele te ajudou. Aquilo impacta o coração das pessoas. Porque as mesmas aflições que você passa, as outras pessoas também passam. Amém? Feche seus olhos agora. Eu vou iniciar a oração, depois eu vou passar para o Lucas. A gente tem um ano inteiro pela frente aí para a gente ganhar almas, para a gente mostrar para as pessoas o amor do Senhor, mostrar para as pessoas que viver com o Senhor é importante. Um dia você tem que fazer o caminho de volta. Um dia tem que ser feito o caminho de volta. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, meu Deus, o Senhor me colocou como presidente, como pastor titular dessa igreja. Até hoje, Pai, tentei fazer tudo o que eu pude, Pai, que estava no meu alcance para fazer. Mas, Pai, se eu estiver sendo limitado por alguma coisa, eu peço para o Senhor, Pai, tire as amarras, tire aquilo que me impede, Pai, de prosseguir. Tire, meu Deus, de mim tudo aquilo que me impede, Pai, de fazer a Tua vontade em nome de Jesus. E como pastor dessa igreja, Pai, eu faço a mesma oração para cada um indivíduo que aqui está. Para cada homem e mulher do Senhor, Pai, que aceitar o Senhor como Salvador, suficiente Salvador. Aceitar o Teu nome como o nome do Deus poderoso, Deus eterno e querido. Colocaram, meu Deus, a marca no seu coração de Jesus, o único Deus. Colocaram, Pai, nos seus corações a força da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que aquilo que impede eles de caminhar, aquilo que impede, Pai, deles crescerem, continuarem a andar, seja desfeito agora. Que essas amarras caiam agora em nome de Jesus. Que o medo, a angústia, a depressão desapareça, que a ansiedade saia, que as doenças e enfermidades agora batem em retirada em nome de Jesus. É a ordem que se dá. E pelo nome poderoso do Senhor Jesus tem que sair. Pai Santo, na Tua presença eu coloco todos os meus irmãos. E se o Senhor não voltar, Pai, eu quero estar aqui o ano que vem para me louvar e engrandecer o Teu nome de novo. Estou preparado, Senhor, para a vinda do Senhor. E quero a partir de agora, Pai, entregar tudo o que sou e tudo o que tenho, eu e meus irmãos, ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo.